Oi, minha linda, boa noite. Ó, primeira coisa, antes e acima de tudo, é muito importante que você tenha na cabeça que esses problemas acontecem, que a gente tá à mercê de tudo isso, que infelizmente a tecnologia não é perfeita e que muitas vezes ela causa esses imprevistos para nós, mas que é essencial que a gente não desista, é essencial que a gente siga em frente, que a gente prossiga. Você está trilhando um caminho muito bonito, muito especial, e eu tenho muito orgulho disso. Então não desista, tá bom? Eu não desisto de você, não. Então não desista. Vamos lá, vê só. O que foi que eu disse para você antes? Existem assuntos que são mais frequentes no Enem, que com certeza caem. Isso é fato, sempre vão cair. Sempre vai existir aquela quantidade de assuntos que vai estar lá presente todos os anos num quantitativo muito bom de questões. Então, o que foi que eu fiz? No estudo que eu desenvolvi um ranking com os assuntos que mais caem, aqueles assuntos que são mais frequentes. Nesses assuntos que são mais frequentes, o que foi que eu fiz em relação a isso? Eu peguei esses assuntos e peguei as questões respectivas de cada um desses assuntos, para poder, por meio dessas questões, a gente conseguir aí ter uma base mais sólida. Você está entendendo? Porque a ideia é o seguinte, eu sei que cai, por exemplo, proporcionalidade. Sei que cai muita questão de proporcionalidade, mas como é que cai? De que maneira caem essas questões? Como é que eu posso estudar? Como é que eu posso me aprofundar nesse conteúdo para ficar mais fácil no dia? Como é que eu posso ver alguma questão que seja interessante e que possa me ajudar no desempenho que eu vou ter na hora da prova? A ideia é essa. Então, primeira coisa que a gente tem que focar. O que é que cai mais? Beleza, isso cai mais. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que vai cair. Mas como vai cair? Então, são dois pontos. O que a gente vai estudar e como a gente vai estudar, relembrar esses conceitos para poder ficar mais fácil quando a gente for fazer a prova, tá bom? Certo, Duda? Isso são coisas importantíssimas que a gente tem que ter em mente. Então vamos lá. Deixa eu ativar minha caneta aqui para a gente começar, certo? A minha caneta, vamos ver. Veja, questões do simulado. Que simulado foi esse? Foi um simulado que eu fiz justamente visando esse contexto do Enem. As três primeiras questões desse simulado, elas tratam a respeito de interpretação de gráfico. Qual é a ideia de interpretação de gráfico? Qual é essa ideia? A ideia é que eu vou ver uma figura específica. Essa figura específica, no caso que eu vou ver, ela está retratada aqui. É o meu gráfico, certo? Essa figura é esse gráfico aqui. Depois eu apago isso para a gente visualizar, mas essa figura é o meu gráfico, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar essa figura, vou olhar para ela, para essa figura aqui, para esse negócio que eu estou riscando, vou olhar para isso aqui e baseado no que essa imagem me transmite, no que ela me diz, eu vou interpretar e resolver a questão, ok? Qual é a ideia então? Primeira coisa que a gente vai ver, um dos assuntos que mais caem, análise de gráfico. Como é que cai a análise de gráfico, Lu? A análise de gráfico ela cai da seguinte maneira, a gente vai observar a figura, observar um gráfico, observar a imagem e por meio dessa imagem a gente vai interpretar e vai tirar um determinado conceito. Vai tirar determinadas características daquela figura específica que a gente tem. Deixa eu apagar aqui. Então, veja aqui comigo. Observe o gráfico e analise cada uma das afirmativas dadas. Primeira coisa que a gente tem que notar, veja, primeira coisa, eu tenho três empresas, a empresa álgebra, a empresa aritmética e a empresa geometria. Esse gráfico aqui, ele trata a respeito da lucratividade em respectivos meses dessas empresas. Então, primeira coisa que eu tenho, a empresa que está traçada em vermelho é a empresa álgebra, a empresa que está traçada em verde é a empresa aritmética e a empresa que está traçada em cinza é a empresa geometria. Então, o que é que eu já tenho aqui? Eu tenho três empresas e eu sei qual é cada uma delas. Outra coisa importante que a gente tem que considerar, aqui no eixo horizontal, nesse eixo aqui, no gráfico da gente seria o nosso eixo X, lembra disso? Aqui seria o eixo X e aqui em cima seria o eixo Y.
Então, no nosso eixo horizontal, no nosso eixo X, a gente tem os meses representados aqui nesse eixo X. Então, eu começo do zero, o meu primeiro mês está aqui, meu primeiro mês. Meu segundo mês, meu terceiro mês, meu quarto mês, meu quinto mês, meu sexto mês, meu sétimo mês, meu oitavo mês. Essa empresa, ela representa a lucratividade, aliás, esse gráfico, perdão, representa a lucratividade dessas 3 empresas num período de 8 meses. Veja quantas informações a gente já tirou dessa figura. A gente já tirou dessa figura que eu tenho 3 empresas e que elas são representadas aqui num período de 8 meses. A lucratividade delas num período de 8 meses. Como é que eu meço essa lucratividade? Como é que eu vou medir isso? Aqui está dizendo que o lucro ele é baseado numa escala de R$1.000. Tá vendo aqui? Cada um desses tracinhos aqui, ele representa R$1.000. Então, aqui eu tenho 1.000. Aqui no 2 eu tenho 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Vamos analisar o que é que a gente tem nesse gráfico? Temos 3 empresas, certo? 3 empresas representadas a lucratividade delas num período de 8 meses. E a gente sabe que cada uma das escalas que ela sobe, cada uma dessas empresas sobe, é representado por um lucro de R$1.000, ok? Veja quantas informações a gente tem só nessa figura. Só observando essa figura, a gente já tem todas essas informações aí, certo? Então, depois de observar tudo isso, depois de ver tudo isso, a quantidade de empresas, o tempo que eu tenho, o lucro que elas têm, eu vou analisar a curva do gráfico de cada uma delas. Vou analisar essa curva do gráfico para poder ver, no caso, as opções que eu tenho. Certo? Deixa eu apagar aqui de novo para ficar mais fácil de você visualizar. Deixa eu apagar aqui de novo. Veja aqui comigo. A opção 1. Veja aqui o que é que diz a minha opção 1. Aqui em cima. Ó. Minha opção 1. Veja. O eixo vertical mede a altura dos pontos. Isso é uma informação que nós já temos. O eixo vertical mede a altura dos pontos. Portanto, quanto mais alto o ponto, maior será o lucro. O que é o eixo vertical aqui? O que é o eixo vertical? O eixo vertical é o meu eixo Y. O meu eixo Y, ele mede a altura, não é? Ele está medindo a altura aqui dos pontos. E ali está dizendo que quanto mais alto for o ponto, veja, ó, quanto mais alto for o ponto, maior será o lucro. Quanto mais alto for o ponto aqui, quanto mais o ponto subir aqui, será que maior será o lucro? Será que essa informação está correta? Eu já sei que está correta, que o eixo vertical ele vai medir a altura dos pontos. Então, quanto maior o ponto, maior o lucro. Veja, ele vai para baixo, o lucro diminui. Ele vai para cima, o lucro aumenta. Então, quanto maior o ponto, maior será o lucro. Logo, essa primeira alternativa, ela está correta. Eu já sei que a 1 está correta. O que é que eu posso fazer já em relação a isso, sabendo que a 1 está correta? Veja as minhas opções aqui, ó. Na opção C, eu tenho que corretas estão a 2 e a 3. Mas eu sei que a 1 está correta, então eu já sei que essa opção C está fora, ela já não me interessa. Certo? Então, eu já eliminei uma das opções, já eliminei uma delas. Vamos ver a segunda agora? A reta, veja aqui a segunda opção. A reta que representa os meses é a do eixo horizontal. Também é verdade. A reta que representa os meses é a do eixo horizontal. O eixo horizontal mede a largura do ponto. Assim, quanto mais largo ou quanto mais à direita do eixo vertical, o tempo será maior. E aí? O eixo horizontal, o meu eixo horizontal aqui, ó, esse eixo horizontal, ele mede a largura do ponto. Ele está medindo aqui o quanto o ponto é largo. E eu sei que quanto mais à direita, quanto mais para cá ele tiver do eixo vertical, desse eixo aqui,
Quanto mais para cá ele tiver, maior vai ser o tempo. Será que isso está certo? É isso que a questão está dizendo aqui. Será que isso quer dizer realmente que está certo? Veja aqui comigo. Se eu considerei, deixa eu apagar aqui de novo, para a gente poder visualizar bem direitinho. Veja aqui comigo, Duda. Se eu considerei aqui, ó, o meu primeiro mês, comecei aqui com 0, né? Aqui são os meus 30 dias. Se eu considerei aqui o meu primeiro mês, aqui o meu segundo mês, veja aqui, quanto mais à direita do eixo vertical, maior vai ser o tempo. Aqui ele está medindo a largura do ponto. Então, o que ele diz aqui, ó, a reta representa, veja aqui em cima, a reta que representa os meses é a do eixo horizontal e o eixo horizontal mede a largura do ponto. Assim, quanto mais largo ou quanto mais à direita do eixo vertical, o tempo será maior. O que ele quer dizer com isso? Começou aqui. Aqui é um mês. Aqui já são 2 meses, está mais à direita, então é maior. Aqui já são 3 meses, está mais à direita, é maior ainda. Então, essa informação que ele deu na opção 2 também está correta. Eu sei que a 1 está correta, eu sei que a 2 está correta. O que será que a gente pode, a partir daí, eliminar aqui? A gente já tinha eliminado a letra C. Não foi que só é 2 e 3. A gente sabe que a 1 está correta. Essa daqui, ó, 1 e 3, a gente sabe que a 2 está correta, então a gente pode eliminar essa daqui também. Apenas a 1, a gente sabe que a 2 também está correta, então a gente também pode eliminar essa daqui. Veja que, só lendo essas duas opções, a gente já eliminou 3 das alternativas. Só sobraram 2 alternativas para nós. Então, vamos ver aqui, ó, a última alternativa para a gente ver se vai ser a letra A ou se vai ser a letra E. A empresa álgebra possui mais lucro que a empresa aritmética, visto que a altura do ponto A é maior. Isso está certo ou isso está errado? A empresa álgebra, essa empresa aqui, possui mais lucro do que a empresa aritmética. A empresa álgebra é a vermelha, a empresa aritmética é a verde. Aí ela está dizendo, ó, que possui maior lucro porque a altura do ponto A é maior. A altura do ponto A, aqui, ó, é maior, certo? Realmente é maior. Só que observe que é maior apenas no primeiro mês. Depois disso, a empresa álgebra só fez cair. Tá vendo? Ó? Caiu, aí subiu um pouquinho aqui. Mas observe aqui comigo que a gente não pode afirmar que esse lucro é maior, a gente não pode fazer isso porque foi maior apenas em um período. Depois, a empresa aritmética, ela subiu. Deixa eu fazer isso de cores diferentes para você poder visualizar melhor. Deixa eu fazer isso de cores diferentes aqui, ó. Veja aqui comigo, ó. A empresa álgebra, essa primeira empresa, realmente no primeiro mês ela estava maior que a empresa aritmética, mas depois ela decresceu. Tá vendo? Depois ela decresceu. E veja que ela decresceu e ficou menor do que a empresa aritmética durante um bom período. Ó. Até aqui ela estava menor, tá vendo? Ó? Ela ficou menor durante um bom período. Observe que ela ficou menor aqui, ó. Veja aqui no gráfico, ela ficou menor a partir do segundo, terceiro, quarto e quinto mês. Até aqui, tá vendo? Ó? Ela ficou menor. Depois é que ela se recuperou. A partir daí foi que ela se recuperou. E a empresa, deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor de você visualizar. Deixa eu mudar a cor aqui. A empresa aritmética, veja aqui comigo. A empresa aritmética, ela aqui, ó, no meu ponto B, realmente no primeiro mês ela está menor, mas depois disso ela sobe.
Veja, ó, depois disso, ela sobe e mesmo quando chega num período dela decrescer, durante um determinado tempo, ela ainda está acima do que é a empresa álgebra. Então, o que é que esse gráfico mostra? Eu posso afirmar com certeza que a empresa álgebra possui um lucro maior do que a empresa aritmética? Será que observando esse gráfico eu posso ter certeza absoluta dessa informação? Não. Eu não posso ter certeza absoluta porque existiram vários momentos de oscilação e em vários desses momentos de oscilação a empresa aritmética esteve acima da empresa álgebra. Automaticamente, essa questão aqui, essa última informação, que é a informação número 3, aqui, essa informação número 3, ela está errada. Se ela está errada, então, estando ela errada, eu sei que a letra E está errada. Eu já tinha eliminado a letra D, já tinha eliminado a letra C, já tinha eliminado a letra B. Sobrou para mim como alternativa a alternativa letra A, ok? Qual é a ideia dessa questão, desse contexto? Demorou muito para a gente fazer? Demorou porque eu fui bem mastigadinho para você. Mas qual é a ideia? É você olhar para uma figura, que é essa figura aqui, olhar para essa figura, olhar para isso aqui e automaticamente daqui você tirar várias informações e em todas essas informações você juntar todas essas informações para poder resolver a questão, certo? Então, qual é o contexto, qual é o objetivo, o que é que a gente está fazendo quando a gente faz isso? A gente está aprendendo ou relembrando, porque você não está aprendendo, você já sabe disso, mas o objetivo, Duda, é você relembrar que visualmente, sem fazer cálculo nenhum, só observando a imagem, você consegue resolver uma questão matemática. Então, quais são os critérios do Enem? Um dos princípios do Enem é desenvolver o seu senso crítico e senso de raciocínio lógico. Você está utilizando o seu senso crítico e o seu raciocínio lógico para observar uma determinada figura e, a partir dessa figura, estabelecer critérios que vão fazer com que você responda a questão. Certo? Vou mandar para você essa primeira questão, você diz para mim se entendeu e eu espero que você tenha entendido. Mas eu quero que você tenha bem em mente isso. O importante é que você observe questões que já caíram de assuntos que caem com frequência. Não é só as questões que já caíram, mas são dos assuntos que mais caem. Para a partir daí, você ter uma linha de raciocínio específica, tá certo? Ok, meu anjo. Essa é a parte importante, tá bom? Descartar isso aqui, eu vou parar a gravação para mandar para você esse vídeo.